Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Eduardo Fernandes e nesse vídeo eu vou fazer a apresentação e a demonstração da ferramenta de cálculos que eu desenvolvi para valorização da tabela CBHPM. Esse vídeo também é um mini tutorial de utilização da ferramenta, então é muito importante que vocês fiquem comigo até o final. Então, bora lá para o vídeo. Bem, nada melhor do que o bom e velho PowerPoint para uma apresentação. Então, vamos lá. Vamos iniciar a apresentação dizendo para quem é direcionada essa ferramenta. Essa ferramenta é direcionada a faturista, na geração de valores, também utilizada para repasse médico e também na análise de recurso de glosas. Também é direcionada a auditores que utilizam as informações da CBHPM para a composição das contas hospitalares, para médicos, para analistas comerciais na análise de propostas que os convênios enviam ou para a geração das suas próprias propostas ou para estudos em relação à CBHPM, para profissionais de TI que após a parametrização e a configuração do convênio e a valorização dos itens que o sistema está imprimindo na tela, é possível fazer a aferição dos valores com essa ferramenta aqui para verificar se está tudo ok. Bom, vamos falar das vantagens. Do meu ponto de vista, a economia de tempo é a grande vantagem dessa ferramenta, porque ela nos economiza tempo no cálculo dos procedimentos, porque a gente não precisa fazer o cálculo nas calculadoras, né? A planilha do Excel ela já retorna para a gente esses valores prontos já. A assertividade nas valorizações, pois a gente não precisa utilizar uma calculadora e também não aplicar na mão, né, as regras da CBHPM, então a ferramenta ela acaba entregando essa assertividade nas valorizações porque não fazemos nada à mão. E tem um excelente custo-benefício, por quê? Porque é uma ferramenta de muito baixo custo em comparação com os grandes sistemas ERP, né, sistemas robustos que aceitam a carga da tabela CBHPM, e também é uma vantagem que ela proporciona uma visão da CBHPM, né, e dos valores de uma forma muito clara. Então é possível a gente fazer vários tipos de análises com as informações que temos com essa ferramenta. Bem, quais são os pré-requisitos para essa ferramenta funcionar? É ter o Excel instalado no computador, Windows, com o sistema operacional Windows, e a versão do pacote Office a partir de 2007, mas vamos utilizar somente o Excel. Essa ferramenta ela não funciona para aplicativos gratuitos como o BR Office, LibreOffice, para computadores Mac no pacote Office da Apple e no Excel Online também não funciona. Eu acredito que é por conta das configurações que foram feitas na ferramenta, onde esses outros aplicativos não absorvem todas as fórmulas e tudo o que é preciso ser feito para a ferramenta funcionar. Então ela vai funcionar somente em computadores com sistema operacional Windows e com o pacote Office a partir de 2007 e vamos utilizar apenas o Excel. Tá? Tem um outro pré-requisito também, que essa ferramenta ela é protegida contra alterações. E essa proteção ela vem para poder garantir que não vai haver nenhuma interferência nos cálculos. Né? O resultado final das valorizações eles estão protegidos com os campos do Excel ali. Mas se você precisar de alguma informação de dentro da planilha, não tem problema nenhum. É só me pedir, eu mostro como funciona. Se quiser as fórmulas também, é só me pedir, não tem problema nenhum. Tá? É só para garantir a integridade da ferramenta. Ok? Então vamos continuar. Bom pessoal, vamos falar um pouco aqui do histórico dessa ferramenta. Quando e por que surgiu essa ferramenta? Eu acredito que a grande maioria de vocês vão se identificar com o que aconteceu comigo e vão entender da onde surgiu essa ferramenta aqui. Bom, ela surgiu lá em 2016, quando eu ainda trabalhava dentro do setor de faturamento de um grande hospital aqui da minha região. E lá nós tínhamos um problema, que eu acho que quase ninguém tem esse problema, né? Mas é um problema muito comum em faturamento, que é a falta de parametrização do sistema. E as tabelas CBHPMs não estavam corretamente parametrizadas, né, junto aos convênios, então nós não tínhamos garantia nenhuma de que as valorizações que estavam saindo lá estavam corretas. E acabou que a responsabilidade da valorização caía sobre os faturistas e os coordenadores ali do setor. Então a gente precisava realizar esse cálculo manual. E isso nos consumia muito tempo, né, que é o principal ativo que a gente tem. Lá a gente precisava consultar o contrato, localizar a tabela correta, consultar e verificar se não tinha nenhuma resolução normativa que alterava aquele procedimento que estávamos faturando.
precisávamos realizar os cálculos na mão, utilizando calculadora, papel e lápis e borracha. E no final ainda aplicar as regras da tabela de acordo com o atendimento que estava sendo realizado. Então isso nos tomava muito tempo, né? E também nós tínhamos ali uma vulnerabilidade muito grande, porque durante o cálculo nós tínhamos ali muitas distrações. Era um setor com mais de 20 funcionários, eram pessoas o tempo todo transitando pela sala, querendo tirar dúvida, falando, comentando, falando alto. Então isso acabava tirando um pouco da atenção, isso era uma vulnerabilidade, porque interferia sim, né, no resultado final das valorizações. O material que a gente utilizava era em PDF ou era um material que a gente tinha que consultar na internet, ele era desorganizado, a gente não tinha garantias da fonte fiel de informação para poder realizar as valorizações, era tudo por nossa conta, né? E existiam os erros na execução dos cálculos. Então, por conta desse cenário, foi que eu identifiquei ali os padrões de cálculo, como esse cálculo era feito, e eu comecei a entender que isso poderia ser colocado numa planilha de Excel. Foi quando eu comecei a buscar a solução para esse tipo de situação. Essa daqui foi a primeira versãozinha da tabela lá em 2016, onde eu utilizei o Excel para poder fazer esses cálculos. Olha só, tem aqui a consulta do código, aqui a descrição, aqui as informações de CH da tabela 92, o valor em real de acordo com o CH que eu tinha definido, o valor do filme radiológico, né, quando era aplicável, o valor dele, o total do procedimento, o porte anestésico e a quantidade de auxiliares, e o valor total do procedimento. Essa daqui foi a primeira versão que eu fiz dessa ferramenta de cálculo. No mesmo ano, fiz uma melhoria ali para a edição da CBHPM, mas mesmo assim ainda estava bem quadradinha, não estava bem distribuídas as informações. E hoje, agora em 2021, é lógico que eu não vou colocar todas as edições para vocês verem aqui, mas hoje a gente tem essa aparência aqui para a ferramenta de cálculo. Ela tem todas as informações bem distribuídas, numa aparência boa, para que a gente consiga identificar as informações dentro dela. Tá? Bem, essas ferramentas elas precisaram ser organizadas de uma forma que eu consiga identificá-las da melhor forma possível. Então, como foi feita a divisão das ferramentas para que todas elas fossem distribuídas de uma forma organizada? Nós dividimos aqui em edições e em anos de valorização. Então, como funciona? Eu tenho um arquivo em Excel para essa CBHPM terceira edição, eu tenho um arquivo em Excel para a quarta edição, para a quinta edição eu tenho dois arquivos em Excel, que é a 2008 e a 2009, que são os anos de valorização da tabela, então aqui eu tenho dois arquivos em Excel. Para a CBHPM 2010 em diante é a mesma situação, para cada edição eu tenho 2 anos de valorização, consequentemente eu tenho dois arquivos aqui em Excel. Então esse daqui é um total de 15 ferramentas de cálculo CBHPM. Então eu tenho aqui divididas em edições e em anos de valorização. Todas essas edições e anos de valorização são padrões. Tá? Então já existe já a determinação de valor e mais para frente eu vou falar das funções da ferramenta, como é que a gente lida com esses valores aqui. Mas, se caso as informações que vocês precisam, ela foge do padrão estabelecido pela CBHPM, por exemplo, Eduardo, eu tenho uma edição aqui da CBHPM 2012, mas eu tenho valores de porte definidos junto com o convênio, que fogem do padrão da CBHPM. Aí você vai precisar de uma ferramenta personalizada. Tá? A gente vai ter que modificar manualmente ali os valores da CBHPM para poder alcançar os valores que vocês negociaram. Tá? Bom, esses aqui são os arquivos em Excel que fazem a valorização da CBHPM. Junto com esses arquivos, nós temos ali os materiais complementares, que são resoluções normativas, erratas, comunicados oficiais e comunicados de valorização, que são itens que justificam e que também fazem parte da CBHPM. Então, vocês vão ter acesso aqui, de uma forma organizada, a essas resoluções normativas para cada edição e cada ano de valorização também, até para justificar algum erro junto ao convênio, no caso do erro dele, né, e não interpretar corretamente a sua valorização. Tá?
Então, no final, nós temos lá 15 ferramentas CBHPM e eu tenho também uma ferramenta de valorização para MB92 e uma ferramenta de valorização para MB96, sendo um total um conjunto de 17 ferramentas de cálculo, tá bom? Bem, vamos partir aqui para as funções e as regras e possibilidades que essa ferramenta nos proporciona. Nos detalhes de cálculo, eu consigo, quando eu consulto um código, eu consigo verificar a qual capítulo, grupo e subgrupo ele pertence. E quando eu faço a consulta desse código, eu tenho ali o valor do procedimento, né, ou o valor do cirurgião, onde eu tenho os detalhes de porte, UCO e valor de filme. É onde eu faço a valorização do procedimento, tá? Cada procedimento com seus detalhes. Também é possível verificar ali para os auxiliares a quantidade de auxiliares e os valores separados para cada um deles. Para o anestesista, o anestesiologista, a planilha me informa lá o porte anestésico, né, para aquele procedimento. Também já me oferece o valor de cobrança. E para procedimentos que não prevêem a participação do anestesiologista, a ferramenta me informa ali referências de cobrança, onde eu vou consultar o subgrupo ou o grupo do procedimento e ele vai me dizer se eu cobro porte 1, porte 2 ou porte 3. Então a ferramenta já me oferece essa ferramenta de cobrança quando o procedimento não prevê a participação do anestesiologista. Dentro da ferramenta nós temos uma aba que se chama Lista de Procedimentos. Nessa lista de procedimentos eu tenho ali todos os procedimentos da tabela, todos os códigos listados. E é possível fazer um filtro, né, aplicar um filtro para o capítulo, grupo e subgrupo desses procedimentos. Então eu consigo fazer um filtro, por exemplo, eu quero saber nessa lista quais são os procedimentos de tomografia que eu tenho ali. Então eu consigo aplicar os filtros e determinar apenas um grupo que me apareça naquela lista de procedimentos, tá? Também com essas informações nessa lista de procedimentos é possível imprimir essas informações no papel para deixar com algum faturista ou com algum auditor, por exemplo, ou gerar um arquivo PDF e deixar livre na rede para consulta. Tá? Outra possibilidade também é a carga personalizada, ou seja, eu tenho um sistema simples que não permite que eu faça a carga da CBHPM, mas o meu sistema permite que eu faça uma carga simples, onde eu tenho ali uma coluna com códigos, descrição e valores. Eu posso fazer todo o cálculo na minha ferramenta e depois retirar essas informações e gerar um arquivo para carga simples de sistema. A gente vai fazer um exemplo também aqui mais para frente. Bem, dentro dessas possibilidades, nas nossas negociações com o convênio, nós podemos aplicar inflatores, que é um aumento percentual em cima do porte ou da UCO. Podemos aplicar deflatores, que é uma redução em percentual para o porte ou para a UCO ou para os dois. E também podemos definir aqui o valor da UCO, caso essa UCO tenha sido negociada pontualmente, então eu posso definir o valor dessa UCO. E também definir o valor do filme radiológico para o cálculo de exames de imagem. Tá? Outra possibilidade é aplicar de forma rápida as regras da própria tabela, que é as regras de apartamento, horário especial na urgência e emergência, aplicar as regras de vias de acesso, como o procedimento principal, mesma via ou via diferente, e também realizar o cálculo do segundo exame, que até a CBHPM 2012 ainda fica vigente, né, essa deflação para segundo exame de imagem. A gente vai verificar também essa informação aqui na demonstração. Uma outra opção também na personalização é nomear com o nome do convênio nessa ferramenta. Ela tem um atalho para uma pasta comercial, onde você define ali o caminho dentro da ferramenta e você consegue ter um acesso rápido com um clique à pasta onde contém os seus contratos, as informações de negociação dentro do seu sistema. Também tem uma outra possibilidade que é o alerta de renegociação. Eu defino na ferramenta uma data de fim de vigência. Quando eu passo daquela data de vigência, a minha ferramenta ela vai mostrar um ícone vermelho, ela está me alertando que aquelas informações que estão sendo calculadas já estão fora de vigência. Então a gente tem que verificar com o comercial como é que está o andamento dessa negociação para a gente poder atualizar a ferramenta e verificar o porquê que essas informações estão aí com valores defasados. Ok? Bem, vamos lá na prática, vamos colocar a mão na massa e seguir para a demonstração da ferramenta.
Para realizar essa demonstração, a gente vai simular aqui um faturamento de um procedimento cirúrgico, onde vamos ter ali as informações de valorização do cirurgião, dos auxiliares, do anestesista. Também vamos fazer aqui um teste com exame de imagem, podemos verificar ali o valor do porte médico, o valor da UCO e o valor de filme radiológico, e também fazer um teste aqui com exame laboratorial, onde vamos poder verificar ali as informações de fração do porte e também a valorização da UCO. Vamos aplicar as regras de apartamento, horário especial, vias de acesso e também de segundo exame. Para essa negociação, vamos utilizar a CBHPM 5ª edição 2009, aqui no nosso exemplo, onde para honorários médicos temos aqui uma deflação de 13,5% no porte e para serviços de diagnose e terapia temos aqui uma deflação de 20% no porte. A minha UCO foi definida, foi negociada pontualmente a R$ 10,80. Então a gente vai colocar esse valor definido dentro da nossa planilha lá. E o filme radiológico foi negociado a R$ 28,70. Então essa informação também vai para a nossa planilha. Ok? Vamos lá? Bem, pessoal, estamos aqui com a tela aberta, né, com a nossa área de trabalho aberta. Eu estou aqui no meu computador. Eu estou trabalhando com o Windows, né? Veja a janelinha aqui. Temos aqui a nossa pasta onde contém todos os arquivos, então vocês vão poder entender melhor como é que foi feita a divisão das ferramentas. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma ferramenta para a 3ª edição, do ano de 2004. Eu tenho também uma ferramenta para a 4ª edição. E daqui para frente, da 5ª edição para frente, é uma ferramenta para cada ano de valorização. Então eu tenho a 5ª edição com 2008, 5ª edição com valores de 2009, na CBHPM 2010, que são essas duas pastas, eu tenho valor de 2010 e valor de 2011. Vamos abrir aqui uma pasta para a gente verificar a estrutura de pastas que tem aqui dentro. Eu abri aqui nesse exemplo a CBHPM 2012 com os valores de 2012 e aqui dentro eu tenho uma pastinha que se chama Valoriza e eu tenho uma pastinha que se chama Arquivos Complementares. Na Valoriza eu tenho aqui a minha ferramenta em Excel com a edição de 2012 e com valores de porte UCO de 2012. Tá? Aqui na outra pastinha eu tenho aqui exemplos, o exemplo da tabela em PDF, eu tenho aqui as instruções e observações da CBHPM 2012, as resoluções normativas para a CBHPM 2012, então vem aqui desde a resolução normativa número 012 até a 016. E também temos aqui os comunicados e também o comunicado de valorização para 2012 e 2013. Mas nesse arquivo aqui nós temos a edição de 2012 com o valor de 2012, ok? Vamos lá para o nosso exemplo. Vamos pegar aqui a 5ª edição no valor de 2009. Vamos abrir aqui a ferramenta e eu vou apresentar para vocês todas as informações que estão na ferramenta antes da gente seguir com o nosso exemplo. Ok, abriu o Excel. Reparem que algumas funções do Excel aqui em cima não estão funcionando. Por quê? Porque a planilha está bloqueada. E repito, caso vocês precisem de alguma informação aqui de dentro da raiz da planilha, do funcionamento dela, me procurem, por favor. Por quê? O objetivo dela estar bloqueada não é para você não ter acesso. O objetivo dela estar bloqueada é que para não ocorra acidentes no preenchimento de alguma informação aqui dentro ou na alteração da própria estrutura da ferramenta que vai interferir no resultado da valorização. Então esse bloqueio ele é apenas para garantir a integridade da valorização aqui na ferramenta. Tá? Se você precisar de qualquer informação que tem aqui dentro, me procura que a gente converse, eu te mostro, até te mostro como funciona. Tá? Fica tranquilo. Então vamos lá. Aqui dentro da ferramenta, nesse quadrante aqui, onde está escrito digite o código aqui, é onde nós vamos colocar o código para pesquisa. Tá? Aqui nesse quadrante de baixo, nessa célula, nós temos aqui a descrição do procedimento que foi consultado. Nesse outro quadrante, nós temos aqui o valor de procedimento, onde nós teremos aqui a classificação do porte, o valor do porte, a quantidade de UCO e o valor da UCO que foi calculada. Para exames de imagem que utilizam do filme, vão estar aqui nesse quadrantezinho aqui dentro desse quadrante maior. Aqui nós teremos aqui a quantidade de incidências
para aquele exame de imagem, a quantidade de filme definido pela tabela e o valor do filme calculado de acordo com a negociação do filme. E aqui embaixo, nesse quadradinho azul escuro, nós vamos ter aqui o valor somado de todos esses itens que vão determinar o valor do procedimento. Ok? Nesse outro quadrante, nós temos as informações dos auxiliares, aonde quando eu consultar o código, ele vai me dizer aqui qual é a quantidade de auxiliares para aquele procedimento. E aqui embaixo eu tenho aqui o valor separado para cada auxiliar. E nesse quadrante azul escuro eu tenho a soma total, que vai ser o custo total com todos os auxiliares. Nesse outro quadrante eu tenho a informação do anestesista, onde ao consultar o código aqui em cima ele vai me dizer qual que é o porte anestésico daquele procedimento, e aqui embaixo ele vai me colocar o valor do porte anestésico para aquele procedimento. Caso o procedimento consultado não preveja a participação do anestesiologista, nesse quadrante azul escuro vai aparecer aqui os itens, as opções de cobrança para porte 1, porte 2 ou porte 3, de acordo com o código que você for consultar. Consulte também as observações daquele grupo ou subgrupo para verificar qual é o porte anestésico indicado para a cobrança quando aquele procedimento não prevê o anestesiologista, tá bom? E nesse outro quadrantezinho aqui é a soma total de todos os itens. O valor do procedimento mais a quantidade, o valor total dos auxiliares. E aqui também o valor total do anestesista. Tudo é somado aqui colocando o valor total do procedimento. Aqui embaixo, quando eu consulto um código, ele me fala qual é o capítulo, qual é o grupo e qual é o subgrupo que pertence àquele código. Tá? Vamos fazer esse teste já. Aqui nesse outro quadrante nós temos a aplicação das regras da tabela. Existe ali algumas informações pré-definidas ali, né? Alguns comentários. Aqui eu posso definir se esse procedimento ele precisa ser valorizado como enfermaria ou apartamento, se ele foi realizado em horário normal ou horário especial, de acordo com a regra da tabela, e aqui se ele é um procedimento principal, ou seja, ele valoriza 100%, ou se ele é um procedimento de via diferente ou mesma via. Tá? E também aqui a opção de segundo exame também, onde ele aplica aquela deflação de 70% na UCO, no caso aplicável para a CBHPM quinta edição. Tá? A gente vai fazer esse teste depois. Aqui é onde eu defino o valor da UCO, esse valor de R$12 que está aqui é o valor oficial da 2009, tá? da valorização de 2009. Então, lá no nosso exemplo, a gente vai alterar esse valor da UCO aqui. Aqui colocamos a informação de deflator, né, que é a redução em percentual para o porte e UCO, né, caso tenha nessa negociação, ou um inflator, tanto para porte como para UCO. Então, se eu negociei ali uma porcentagem a mais para essa tabela, eu venho aqui e coloco as informações em porcentagem. E aqui embaixo eu tenho a informação do valor do filme radiológico que foi negociado. Aqui em cima eu posso trocar o nome do convênio para que eu possa identificar se eu não estou abrindo uma ferramenta errada para poder fazer a valorização, então eu posso alterar esse nome. Aqui é um atalho onde eu posso abrir uma pasta dentro do meu computador onde estão todas as informações comerciais e de negociação. E aqui eu defino a data de vigência da minha negociação. Por exemplo, essa negociação ela vai vencer dia 1/1 de 2030. Então, quando estivermos lá no dia 2/1 de 2030, esse item aqui vai ficar vermelho. Eu vou colocar aqui como se fosse 2000. E vocês vão ver como fica vermelho e amarelo, dando esse alerta que essa vigência aqui já passou. Precisamos renegociar essas informações, tá? Bom, pessoal, vamos então seguir aqui. Eu vou mostrar agora a lista de procedimentos. Aqui na lista de procedimentos nós temos todos os códigos dessa edição, né? Todos os códigos que pertencem a essa tabela. Então, é bem extenso, tem bastante informação. E eu vou fazer aquele exemplo onde eu falei do grupo de tomografia. Então, eu posso vir aqui nesse filtro, colocar aqui que eu quero procedimentos de diagnose e terapia. Já vai fazer um filtro. Eu venho aqui no outro subgrupo e coloco que eu quero os exames de tomografia. Ok. Aqui no subgrupo, ele me dá a opção de exames diagnósticos e intervencionista. Tá? Eu vou querer as duas opções. Então, podem ver que agora eu tenho aqui só
as informações de tomografia. Tá? Eu posso trabalhar essa informação aqui, por exemplo, para fazer uma carga de sistema, que a gente vai fazer no final, ou eu posso simplesmente imprimir isso daqui, ou deixar junto com o faturista, ou gerar um PDF, deixar dentro da minha pasta comercial para consulta, tá? Ou eu posso fazer uma carga no meu sistema para poder definir já esses valores aqui, tá bem? Mas é nesse exemplo aqui que fazemos a aplicação dos filtros na planilha. Aqui nós temos os valores dos portes para esse ano de valorização, tá? Então, são todos os valores estão aqui. Aqui é uma ferramenta de depara, se eu precisar fazer alguma conversão de um código TUS para um código CBHPM, eu tenho essa ferramenta que me auxilia, eu posso fazer uma consulta aqui e verificar para qual código talvez eu precise fazer uma conversão. Tá? E essa última base aqui é a base onde está todas as informações. Não é possível ter acesso, como apareceu aqui, mas se você precisar de alguma informação que está ali, me procura, tá bom? Bom, essa é a ferramenta por completo. Tá? Agora a gente vai utilizar aqui a ferramenta para exemplificar alguns cálculos aqui. Primeira coisa que eu vou fazer nessa ferramenta é fazer a divisão dela, porque na minha negociação eu tenho ali informações para cobranças de honorário médico e informações para cobranças de serviço de diagnóstico e terapia. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser nomear o meu convênio aqui, onde eu vou colocar o nome do convênio de Top Life, de Top Vida para Top Life. Tá? Então modifiquei aqui. E eu vou fazer a aplicação das regras. Bem, na minha negociação, eu tenho lá a CBHPM quinta edição de 2009 e para honorários médicos eu tenho uma deflação de 13,5% no porte. Então eu venho aqui no deflator, que eu estou reduzindo, e vou colocar 13,5%, que foi a negociação que nós fizemos. Tá? A UCO, o valor da UCO que nós tínhamos definido é de R$ 10,80. Tá? Eu vou colocar aqui o valor de filme negociado simplesmente por informação, mas nós não vamos utilizar essa planilha para valorizar serviço de diagnóstico e terapia, nós vamos criar outra. Bem, tá aqui. Essa daqui foi a negociação que fizemos para honorário médico, uma configuração simples. E agora eu vou salvar essas informações aqui da seguinte forma. Eu vim aqui, aonde eu quero salvar, eu vou salvar na minha pasta de trabalho. Eu vou colocar aqui convênio, Top Life. Eu vou colocar aqui HM, para que eu saiba que é uma tabela que vai valorizar os honorários médicos. Ok, salvei. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui está salvo na minha área de trabalho o convênio da Top Life para honorários médicos. Agora, na mesma ferramenta ainda, eu vou utilizar aqui o valor da UCO, que vai permanecer os 10,80, só que para serviço de diagnóstico e terapia, nós temos uma deflação de 20%. Ok? O valor do filme radiológico é os R$ 28,70 que negociamos. Então, essa ferramenta aqui agora, eu vou salvar ela como... Agora, em vez de salvar como HM, eu vou salvar como SADT. Opa. Ok. Bom, agora eu tenho as duas ferramentas, vou até fechá-la aqui. Tá? Não tenho mais nenhuma informação em Excel aberta aqui. Bom, vamos lá. Vamos para o exemplo da valorização de... Vamos simular aqui que vamos realizar a cobrança de um procedimento de parto cesárea. Tá? Parto cesárea. Então, como eu estou aqui com a minha planilha de honorários médicos aberta, eu vou calcular aqui os honorários médicos de todos os médicos que participaram do procedimento. Então, eu vou começar com o pediatra. Tá? O pediatra ele fez o atendimento do recém-nascido lá na sala de parto. Então, eu vou colocar aqui o código de cobrança. Atendimento ao recém-nascido em sala de parto. Isso aqui foi um operatório de baixo risco, tá? Então eu tenho ali o porte 4C. O valor de cobrança para esse honorário é de R$ 170,84 para o pediatra, ok? Não tem auxiliar para esse procedimento e também não tem a participação do anestesista. Então definimos aqui o valor de cobrança do pediatra para o atendimento dentro da sala de parto. Agora o outro honorário do pediatra é o atendimento no berçário.
atendimento ao recém-nascido em berçário. Então, para esse atendimento, o porte do procedimento é o 3C e, de acordo com as nossas configurações, o valor correto de cobrança é R$ 115,91. Ok? Não tem auxiliar, também não tem participação de anestesista. Agora vamos para o cálculo do obstetra. Vamos lá falar diretamente do procedimento de cesariana. Então, o código é 3130 9054, que é o procedimento de cesariana. Então, eu tenho aqui o porte 8B para esse procedimento. E de acordo com as nossas configurações, o valor de cobrança para o cirurgião é de R$ 442,88. Esse procedimento ele prevê a participação de um auxiliar, ou seja, o primeiro auxiliar vai receber R$ 132,86. Esse procedimento prevê a participação do anestesista, o porte anestésico 5, e o valor para esse porte anestésico é de R$ 391,41. Aqui nós temos o valor total de todos os honorários, né, para que a gente enxergue, né, qual que é o valor total, o custo total desse procedimento aqui para o procedimento cesariana. E aqui embaixo, repare que temos aqui a indicação do procedimento, do capítulo, né, procedimentos cirúrgicos e invasivos, o grupo de sistema genital reprodutor feminino e o subgrupo para partos e outros procedimentos obstétricos. Então, esse procedimento ele se encaixa dentro desse capítulo grupo e subgrupo. Então, temos aqui já toda a cobrança de todos os participantes da cesariana. Tá? Eu vou trazer aqui um outro exemplo que vai fugir um pouco desse daqui, só para vocês verem a quantidade de auxiliares que vai aparecer aqui para um outro procedimento. Eu tenho um procedimento aqui, 3091 0145. Ele é um procedimento de urgência de lesões vasculares traumáticas intratorácicas. Olha só que interessante. Então, para esse procedimento aqui, o cirurgião, no valor do procedimento, ele recebe R$ 989,56. A quantidade de auxiliares aqui mudou. Era um para cesariana e para esse procedimento nós temos 4 auxiliares. Então, o primeiro auxiliar recebe R$ 296,87 e o segundo, terceiro e quarto auxiliar recebem R$ 197,91. Esse aqui é o valor total somando todos os auxiliares. E aqui o valor do anestesista, que nesse procedimento é o porte 7 e o valor a ser pago para o anestesista é esse aqui, R$ 777,20. E esse aqui é o valor total do procedimento. Aqui nesse exemplo a gente também vai utilizar aqui a aplicação da informação que o paciente ele foi internado na acomodação de apartamento. Então, quando eu coloco aqui a informação de apartamento, repare que todos os itens ali, todos os portes, eles vão dobrar de valor. Tá? Então, eu tenho aqui já R$ 1.979,12 para o cirurgião e todos esses valores aqui para os auxiliares e o valor dobrado também para o anestesista. Só com um clique eu já consigo dobrar todos os valores para apartamento. É um procedimento que foi realizado em urgência e emergência em um horário especial, por exemplo, foi feito no domingo. Então eu coloco aqui um horário especial, então ele vai acrescentar os 30% para todos os profissionais, todos os médicos que participaram do procedimento em horário especial. E aqui a regra de aplicação de valores, como aqui está no comentário. Vou colocar aqui. O procedimento principal é 100%, o procedimento de via diferente é 70% do valor dele e mesma via 50%. Então, quando eu venho aqui e falo que esse procedimento ele foi realizado por via diferente, ele valoriza 70% do valor do procedimento. Se eu coloco mesma via, ele valoriza 50% do valor do procedimento. Tá? E no valor do procedimento principal, ele valoriza 100%. Tá? Ok? Então vamos partir aqui para outro exemplo. Vamos falar aqui sobre um exame de imagem. Bom, se eu for tratar aqui de exame de imagem, eu estou utilizando a planilha errada se eu usasse aqui de HM, correto? Porque essa daqui não é a negociação que eu fiz para serviço de diagnóstico e terapia. Então eu vou fechar essa planilha. Eu não vou salvar, porque depois eu quero entrar de novo nela com ela zerada, então eu não vou salvar. Eu vou abrir aqui um outro arquivo que eu gerei, que é o arquivo de SADT. Aqui sim eu vou consultar aqui o exame de ultrassom, por exemplo, 4090 1220, que é um ultrassom de articulação.
Mas, Eduardo, a descrição está dizendo para mim que é articular por articulação. Como é que eu sei que é um ultrassom? Bom, quem tem mais experiência consegue identificar que o 4090 ele é um item que inicia com 4090, ele é um item de ultrassom. Na verdade, é 4.09, é um ultrassom. E aqui embaixo nós temos aqui o capítulo, que é um procedimento de diagnose e terapia, o grupo de ultrassonografia e o subgrupo de ultrassonografia diagnóstica. Então, aqui eu tenho um conjunto de informações me dizendo que esse daqui é um ultrassom diagnóstico de uma articulação. Tá? Vamos lá para a composição do valor do procedimento. Aqui eu tenho o porte, a classificação do porte, né? Também tem aqui o valor do porte determinado de acordo com a nossa negociação, com uma deflação de 20% para o ano de valorização de 2009. Temos aqui a quantidade de UCO definido pela tabela e o valor calculado de acordo com a UCO que eu negociei. Aqui eu tenho as informações de quantas incidências são necessárias para esse exame, ou seja, são duas imagens, duas incidências. A quantidade de filme radiológico determinado pela tabela para o cálculo e cobrança, então é 0,34, que é multiplicado pelo valor do filme negociado, que é 28,70. Então, somado todos esses valores, eu tenho aqui o valor total de R$ 91,89 para esse procedimento. Ok? Então vamos supor aqui que esse exame ele foi realizado nos dois ombros. O médico solicitou o ultrassom dos dois ombros, ou seja, são ultrassons articulares. Então eu preciso aqui definir um ultrassom, um valor para um primeiro exame e um valor de segundo exame, porque são dois exames realizados no mesmo ato pelo mesmo médico. Então, eu venho aqui, o meu segundo exame, eu vou aplicar aqui a fração do segundo exame e reparem que a quantidade de UCO vai diminuir, o valor da UCO vai diminuir. Ele reduziu aqui o valor da UCO, por quê? Estou aplicando a regra do segundo exame, onde o primeiro fica a 70% e o segundo exame ele tem uma deflação e a UCO é reduzida a 70% para o segundo exame. Tá? É importante lembrar que a partir da CBHPM 2014, essa regra não existe mais. Então vamos voltar aqui ao valor principal e temos aqui o valor íntegro de cobrança desse ultrassom. Vamos fazer aqui um outro exemplo, um exame laboratorial. 40, 30, 47, 28. É um exame de imunofenotipagem para leucemias agudas ou síndrome mielodisplásica. Aqui podemos ter informação que a classificação desse porte aqui ela é de 0,75 de 1A. Então é feita, a planilha faz esse cálculo aqui com referência no porte 1A e retorna aqui o valor e a quantidade de UCO determinada pela tabela é multiplicada pelo meu UCO definido aqui em negociação. Então eu tenho um valor somado total aqui para o exame de imunofenotipagem. E tudo isso dentro da minha planilha de negociação de SADT. Tá? Aqui embaixo eu tenho o capítulo, grupo e o subgrupo desse procedimento. Ok? Bom, pessoal, então aqui eu tenho essas exemplificações de todos esses procedimentos que foram mostrados. E eu também quero fazer aqui uma demonstração e um exemplo. Vamos voltar aqui para o 40, 90, 12, 20, no exame de ultrassom. E vamos supor que esse exame de ultrassom precisa ser realizado num paciente que, por algum motivo, não consegue ficar paradinho. Então, o anestesista precisa ser chamado para fazer uma anestesia nesse paciente, para ele poder ficar paradinho, e o médico conseguir fazer esse exame. É um exemplo, tá? E esse exame, não, como vimos aqui, ele não prevê a participação do anestesista, né? Então, quando o anestesista participa do procedimento, cada grupo e subgrupo, ele determina aqui qual é o porte anestésico que vai ser realizada a cobrança, tá? Para esse procedimento aqui, vamos verificar na regra da tabela qual é o porte anestésico que vamos cobrar. Vamos abrir aqui as regras. Vamos descer aqui até o grupo 4.09. Reparem que aqui nas instruções gerais, ele está dizendo aqui, os atos médicos praticados pelo anestesiologista quando houver necessidade do concurso dessa especialidade, desse especialista, serão cobrados o valor do porte 2, ou seja, se o anestesista participou desse procedimento, eu vou cobrar para o anestesista este valor, tá? Correto?
Não, não está correto. Sabe por quê? Porque o anestesista, ele é um honorário médico e ele não é um serviço de diagnóstico e terapia. Então, o que nós vamos fazer? Não vou salvar. Eu vou lá na minha ferramenta de valorização de honorários médicos. Aí sim eu vou utilizar essa ferramenta de honorários médicos. Eu vou colocar lá 40, 90, 12, 20. Aí eu vou utilizar aqui a valorização do honorário médico com essa tabela aqui para valorizar o trabalho do anestesista, tá? Então sempre cuidado no que você está valorizando e na utilização da ferramenta para você não cobrar de forma errada. Aí você vai falar assim, nossa, Eduardo, mas toda vez eu tenho que trocar de uma planilha para outra? Depende. Se a sua negociação tem negociação para honorários médicos, tudo que é honorário médico você vai utilizar uma ferramenta. E tudo que for servir de diagnose e terapia, você vai utilizar uma outra ferramenta. Então depende muito da sua negociação e de como você vai precisar ter conhecer, né, essas diferenças para poder fazer as suas cobranças. Então fiquem sempre atentos a essa diferença na negociação para que vocês cobrem de forma correta, tá bom? Então esse daqui é o exemplo que colocamos aqui, eu acredito que contempla, né, todas as situações de cobranças de honorários médicos aqui, tá bom? Então vamos lá fazer um outro exemplo. Eu preciso fazer uma carga simples no meu sistema e eu vou utilizar a minha ferramenta aqui para poder realizar a carga no meu sistema. Eu vou fazer uma carga aqui de exames de tomografia. Então eu vou abrir aqui a minha planilha de SADT. Tenho aqui, né, já as informações negociadas de UCO, deflator do porte e também o valor do filme radiológico já definidos. Eu vou ver na minha lista de procedimentos. Vou selecionar aqui procedimento de diagnóstico e terapia. Vou colocar aqui tomografia. Ok? E eu vou fazer uma carga dessas informações no meu sistema. Deixa eu reduzir aqui e vou abrir aqui. Esse daqui é um exemplo de um cabeçalho de um sistema que pode absorver essas informações. Então, dentro desse arquivo aqui, eu tenho uma coluna para código, descrição e valores. Então, eu vou retirar da minha planilha lá as informações do código. Vou dar um Ctrl C. Vou dar aqui um Ctrl V. Aqui eu posso colar só valores. Eu vou copiar aqui as minhas descrições. Eu vou colar aqui os valores. E vou aqui também pegar a informação do valor do procedimento. Vou vir aqui e vou colar os valores. Bem, aqui eu tenho as informações de uma carga simples, ou seja, quando o teu sistema ele determina o cabeçalho, cada sistema tem um cabeçalho diferente, né, ou nomenclaturas diferentes. Ou até não tem cabeçalho, você precisa iniciar as informações dentro da linha 1. Nesse exemplo aqui, o meu sistema ele permite um cabeçalho para que eu consiga identificar qual informação eu coloco em cada coluna. E depois eu vou pegar esse arquivo aqui, vou converter ele, vou salvar como... Vou colocar aqui na área de trabalho. Eu tenho as opções aqui de salvar ele como CSV, tá? Ou TXT, aqui no caso para MS-DOS. Então eu consigo converter essas informações dentro do próprio Excel para poder fazer a carga de informações. Então é dessa forma que você vai salvar, tá? E vai utilizar essa ferramenta para fazer uma carga simples de sistema. E a partir dessa informação, é só você ir lá nas configurações do teu sistema e colocar esse arquivo para fazer o upload dentro do banco de dados do teu sistema lá. Ok? Então eu vou salvar esse carinha aqui e vou deixar ele guardado aqui. Aqui eu não vou utilizar mais, também eu vou fechar. Bom, pessoal, e assim eu finalizo a apresentação na demonstração dessa ferramenta, ok? E caso vocês tenham dúvidas em relação a essa ferramenta, como ela funciona, quiser que eu faça uma demonstração ao vivo para vocês, é só me procurar, é só me mandar qualquer mensagem ou aqui nos comentários, ou pelas informações que vão estar aqui na descrição do vídeo, ou pelo meu site, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, pelo seu tempo e até a próxima.